Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar um tema um pouco diferente sobre ser uma oliveira verde. O que isso significa? O que isso para você, cristão? Por que isso é importante? E é sobre isso que eu quero falar no vídeo. Se você ficou curioso como eu fiquei, fica comigo até o final do vídeo, que hoje a gente vai aprender algo muito especial da parte de Deus sobre ser como uma oliveira verde. Se você não me conhece, eu sou a Jaque, eu tô todo dia aqui nesse mesmo bate-horário, bate-canal, para ler a Bíblia com você. Eu tenho na minha mente assim, sabe, gente, que esse canal, eu acho que ele é um pouco diferente de outros canais, porque ele não é um canal que vai dar para você aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa. E acredito que a palavra de Deus, ela vai transformar a sua vida à medida que você se comprometer a ler a palavra de Deus todo dia. Porque se não fosse assim, você nem estava aqui nesse canal. Então, se você chegou até aqui, seja primeiramente muito bem-vindo. Se você está procurando crescer na sua fé, entender um pouco mais da palavra, aprender algo importante, algo bacana, algo que pode trazer um crescimento na sua vida, não só espiritual, mas eu diria até pessoal também, porque a Bíblia ela é um livro tão completo, gente, que todas as respostas a gente pode encontrar nesse livro. E se isso pode te ajudar, pode trazer leveza para sua vida, sabe? Você que está passando às vezes por um momento de turbulência, um momento de angústia, eu convido você a se inscrever no canal. Eu convido de verdade e ativa aqui o sininho. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é vida e vai trazer leveza para os seus dias, para os dias difíceis principalmente. Então, você inscrito no canal, sempre que o YouTube soltar um aviso, você vai receber aí o aviso nas suas notificações e aí você não perde nenhuma leitura aqui do canal, tá? E para você também que é novo, nós temos outras leituras salvas aqui, você pode dar uma vasculhadinha aí no canal, procure algo que seja interessante, um tema interessante, um livro interessante e somente comece a sua leitura e não pare mais, porque vai ser incrível, a sua vida vai ser transformada e não sou eu que estou dizendo isso, é a própria leitura da palavra de Deus, porque o poder está na leitura da palavra e na prática das instruções que Deus deixa aqui nesse livro para a gente. Antes da gente ler a palavra, vamos falar com Deus pedindo que Ele nos dê sabedoria e entendimento, né? Eu tô sempre falando isso porque entender a Bíblia com a nossa mente carnal, natural, é muito difícil, gente. A gente vai tentar encontrar um sentido, uma razão para tudo, mas a própria Bíblia, ela também fala pra gente que as coisas espirituais, né, as coisas ali do Espírito Santo, elas se discernem aqui no nosso espírito. Então a gente precisa estar com o coração em Deus ligado, pedindo que Ele dê a sabedoria necessária que a gente precisa para aprender as leituras que nós fazemos aqui. Amém? Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por mais um dia e pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a sua palavra, aprender mais um pouquinho. E eu peço, Senhor, que nos abençoe a mim e quem está me assistindo, nos dando sabedoria e entendimento para entender a sua palavra. Mas, Senhor, eu também peço que o Senhor nos ajude a sermos praticantes, não só ouvintes, e que a sua palavra nos transforme assim por inteiro. Pessoas melhores, pessoas mais obedientes, mais ensináveis, com coração mais tratável, com coração mais amoroso e perdoador. E eu sei que isso só é possível com a sua ajuda e também lendo a tua palavra, Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. E eu peço inclusive que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, nos seus anseios, nas suas necessidades. Que esse vídeo, ó Deus, que essa mensagem venha como uma direção para a vida dela, para que ela continue te buscando, se fortalecendo no Senhor, até que o Senhor fale com ela, dê a direção e a vitória que ela precisa. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então estamos lendo aqui o livro dos Salmos. No momento estamos fazendo a leitura dos Salmos, tá? Para quem está chegando agora no vídeo, as leituras salvas estão na playlist do livro dos Salmos, e hoje nós vamos ler Salmo 52, em que a Bíblia diz bem assim pra gente: Ó homem poderoso, por que te glorias na maldade? O amor fiel de Deus subsiste em todo o tempo.
Ó tu que usas de engano, tua língua maquina planos de destruição, como uma navalha afiada. Tu preferes a maldade em vez do bem e a mentira em lugar da verdade. Ó língua falsa, amas todas as palavras devoradoras. Deus também te esmagará para sempre. Ele te arrebatará e te arrancará da tua habitação e te eliminará da terra dos viventes. Os justos verão e temerão e rirão dele, dizendo: Vede o homem que não fez de Deus o seu refúgio. Pelo contrário, confiava em suas grandes riquezas e se fortalecia em sua perversidade. Mas eu sou como oliveira verde na casa de Deus. Confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, pois fizeste isso, e proclamarei teu nome na presença dos teus santos, porque és bom. Esse pequeno salmo, com apenas 9 versículos, ele chama bastante atenção, porque é um salmo que ele fala muito sobre a confiança em Deus, né? A gente vê aqui o Senhor, ele trazendo para nós como o Senhor, ele trata com a pessoa ímpia, né? Gente, é incrível como o Salmo fala, o livro dos Salmos, ele fala muito sobre a pessoa ímpia, né? Já fiz vídeo sobre isso, depois dá uma procurada aqui, ou vai estar no card ou na descrição, mas é incrível como o livro dos Salmos, Deus está ali enfaticamente falando sobre a pessoa ímpia, e aqui não é diferente, novamente Deus está falando a tratativa dele com o ímpio, né? E é interessante assim, como o Senhor ele também começa a descrever o ímpio, até mesmo nos outros vídeos a gente vai vendo a postura de pessoas ímpias. E aqui o Senhor também novamente falando a respeito da conduta do ímpio, de ele agir com engano, de ele usar sua língua para o mal. Enfim, aqui a Bíblia está trazendo alguns pontos sobre língua falsa, sobre ele ser uma pessoa mentirosa, planos de destruição, quantas coisas ruins que o ímpio ele se propõe a viver, né, a fazer e a viver como conduta de vida. E aqui o texto ele também fala a respeito do justo, sobre confiança. Olha que interessante o que diz o versículo 8. Mas eu sou como oliveira verde na casa de Deus. Confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. E aí a gente pode lembrar da música Bondade de Deus, eu vou deixar o card aqui, que é muito incrível, ela é muito linda mesmo, que fala a respeito de nós vivermos a bondade de Deus. E aqui também o salmista ele fala isso pra gente. Mas eu sou como oliveira verde na casa de Deus. E quando eu disse no começo do vídeo a respeito da oliveira verde, eu achei curioso Deus usar o termo oliveira verde aqui, como qualquer outra árvore, enfim, né? Qualquer outra planta verde, ela precisa ter nutrientes ali dentro dela, gerando vida dentro dela. E aí quando a gente começa a se olhar como uma oliveira verde, que precisa confiar na bondade de Deus, a gente já pode observar aqui que ele precisava confiar porque os tempos eram difíceis. Eram tempos desafiadores. De repente era uma situação que ele estava vivendo ali com uma pessoa ímpia. E ali o Senhor mostrando como Deus trataria o ímpio e como Deus trataria aquele que confiasse nele, o justo, o cristão, aquele que faz do Senhor o seu refúgio e fortaleza. E aqui, gente, a gente observa muito, de uma forma assim, muito interessante mesmo, quando a gente pensa na figura de uma oliveira verde, que nós, né, precisamos confiar no Senhor, porque em geral, quando nós estamos passando por momentos difíceis e se nós não estamos firmados em Deus, normalmente a nossa primeira ação é se precipitar, é pecar, né, através da precipitação, é se desesperar, é não pensar. E aí a gente começa a entrar em um erro após outro. No entanto, quando a gente faz do Senhor ali o nosso refúgio e fortaleza, e a gente está ali se alimentando da palavra, a gente pode crer no cuidado do Senhor, a gente pode crer que Ele, ao seu tempo, Ele vai agir, a gente pode crer na bondade do Senhor, porque como diz o texto, o amor fiel de Deus subsiste em todo o tempo. Gente, é muito interessante também quando a gente para pensar uma coisa. Você é um cristão, você está passando uma situação muito difícil, mas você está ali plantado em Deus.
plantado no Senhor. Você está ali esperando no Senhor. Você sabe que no final da história, Deus vai dar para você o melhor dessa terra porque você confia no Senhor. Olha o que o texto fala. Vede o homem que não fez de Deus o seu refúgio. Pelo contrário, confiava em suas grandes riquezas e se fortalecia em sua perversidade. Aqui a diferença do ímpio para o justo. Como o ímpio, em que ele coloca a sua confiança e onde o justo coloca a sua confiança. E aqui eu acho que o que a gente pode aprender de uma forma assim bem importante, né? É que assim, primeiro, se nós estamos passando por momentos desafiadores na nossa vida cristã, na nossa jornada de fé, precisamos, primeiramente, gente, estar assim bem firmados em Deus, bem ali andando com o Senhor e se alimentando da sua palavra. É a palavra de Deus dentro de nós que vai fazer com que rios de águas vivas corram dentro de nós, para que a gente não caia nos momentos assim turbulentos da vida. Aqui o salmista ele mostra pra gente que ele, um salmista, né, ele precisava confiar no Senhor, porque ele sabia que a bondade do Senhor era sobre todas as coisas. E uma coisa que eu acho que dá pra gente aprender aqui também, que quando a gente confia no Senhor, se você está se alimentando do Senhor, confiando em Deus de verdade, você não precisa se comparar ao sucesso, entre aspas, do ímpio. Não é porque o ímpio ele tem lá os seus bens, as suas riquezas, que você não tem nada e que a vida dele é melhor do que a sua. A gente precisa meio que tirar os nossos olhos dessas coisas que nos cercam e voltar para a palavra de Deus e olhar para aquilo que Deus fala para nós. Novamente a palavra falando, eu sou como oliveira verde na casa de Deus. Você está plantado na casa do Senhor. Uma oliveira verde está ali plantada, está sendo nutrida, né? Está recebendo a água da palavra de Deus, vai dar o seu fruto na estação própria, mas ela está ali frutificando, ela não está seca, ela não está morrendo. Ela está ali recebendo do Senhor direção, palavra, ela está recebendo do Senhor tudo o que ela precisa. Assim é uma pessoa que é como uma oliveira verde plantada na casa de Deus, e que era assim que o Davi, aqui o salmista, ele se colocava, e ele ainda continua, eu confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. Uma pessoa que passa por um momento desafiador, que confia realmente no Senhor, primeiro, vamos aprender aqui, ela é como uma oliveira verde, ela está ali, firme, constante, plantada no Senhor, plantada na sua palavra, constante. Ela não vai se deixar levar pelos ventos para lá e para cá, pelo que as pessoas falam. Ela vai estar ali firmada em Deus porque ela conhece o coração do seu Deus. Uma outra coisa, a pessoa que confia, ela não fica murmurando, ela não fica reclamando. E acho que esse ponto é um ponto que pega muita gente. Às vezes me pega, viu, gente? A gente precisa estar assim, sempre assim se policiando as coisas que a gente fala. Tem até playlist sobre a língua aqui. Por quê? Porque a pessoa que confia no Senhor realmente e de verdade, ela usa a boca dela para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor. Veja o que o salmista diz: para sempre te louvarei, pois fizeste isso. Proclamarei teu nome na presença dos teus santos, porque és bom. Alguém que confia no Senhor, quando está passando por adversidades, quando está enfrentando pessoas ímpias, é uma pessoa que vai louvar o Senhor e vai confiar no Senhor de verdade, porque sabe que Deus está cuidando, sabe que Deus está agindo em favor dele ou dela. Então eu quero dizer para você, se você está se sentindo de repente perseguido, sabe, passando por lutas, desesperança, sabe aquele momento que parece que a nossa fé vai lá embaixo, vem aqui, ó, para a palavra, volte a se nutrir. Se você está se sentindo meio seco, meio sem vida, sabe, vem aqui para a palavra, vem aqui ler a Bíblia. Salmo 1, vai lá em Salmo 1, dá uma lidinha, tem leitura aqui do Salmo 1, fica ali junto ao ribeiro de águas, que vai dar fruto na estação própria. Seja uma oliveira verde, sabe? Tenha vida dentro de você. Você vai conseguir, você vai passar por essa em nome de Jesus. Mas se mantenha plantado em Deus antes de tudo, gente. Sem isso a gente não consegue.
Sem isso não tem como, a gente não consegue. Até porque, opinião minha, a gente vive um tempo que as pessoas assim, elas não conseguem mais conversar, elas não conseguem ter algo de bom para falar. É sempre assim, muita palavra ruim, muita notícia ruim, que se a gente não protege o nosso coração com a palavra de Deus, a gente começa a ir na onda também. E quando a gente vai ver, a gente está tão mal quanto aquelas pessoas. Então eu falo para você, seja uma oliveira verde. Seja uma oliveira verde ali na casa de Deus e confia na bondade do Senhor para sempre. Confia. Sabe? Se tudo tivesse muito bem na vida da gente, a gente não ia aprender, a gente não precisaria confiar. Essa é a verdade. Se tá tudo funcionando conforme tem que ser, conforme o nosso controle, tudo do jeitinho que a gente sempre quis, para que a gente iria confiar em Deus? Mas quando a Bíblia ela traz textos sobre confiança em Deus, é porque a confiança a gente sempre vai exercer quando as coisas vão mal. E quando as coisas começam a declinar na nossa vida, algumas áreas começam a declinar na vida da gente, observe se às vezes Deus não está usando essa situação para trabalhar a confiança que a gente tem nele. Para que a gente não fique capengando, sabe, nem de um lado nem do outro, mas que a gente permaneça ali, firme, constante, plantado na palavra do Senhor, para que a gente não caia, para que a gente se mantenha verde, sabe, como uma oliveira verde, nutrido, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, produzindo o óleo da unção, produzindo a presença do Espírito Santo, por onde você for, por onde nós formos. Isso não quer dizer que, assim, às vezes as pessoas podem até olhar e achar que a sua vida tá maravilhosa, às vezes tá um caos, né? Às vezes tá assim, meu Deus, da onde que tá vindo tanto problema? E sabe, gente, às vezes a gente consegue equilibrar todos esses pratinhos, sabe? E ainda assim transmitir ali o óleo da presença, o óleo da unção, não é por nossa causa ou por nossa habilidade, porque pela nossa habilidade a gente já tinha caído há muito tempo. Mas é fazer do Senhor o nosso refúgio e fortaleza, é a gente se apegar assim, com todas as forças, à palavra do Senhor e deixar essa palavra entrar no nosso coração para nos nutrir. Assim a gente vai conseguir permanecer verde, sabe? Como uma oliveira verde, plantada. Será como ali, Salmos 1, né? Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, onde dará fruto na estação própria. Confia no Senhor. Não fica se comparando ao ímpio, não. Não fica se comparando a que o outro tem porque ele conseguiu primeiro e você não. Sua vez vai chegar. E quando Deus preparar, você vai entender por quê. Mas confia no Senhor, porque Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Deus preparou o melhor dessa terra para o seu povo. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Quando ele terminar, reflete mais um pouco, medita sobre isso, medita sobre áreas da vida que às vezes estão meio difíceis ali de confiar e entrega, gente. Sabe assim, Deus, é igual assim, eu tenho umas amigas que às vezes a gente fala assim, entrega para Deus, gente. E não pega de volta não, entrega para Deus que no seu tempo o Senhor ele vai fazer segundo a sua vontade, amém? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.